Fala, povo de Deus! Fala, povão abençoado desse grande Brasil! Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse canal. Estamos aqui adentrando em mais um vídeo e diga-se de passagem, aquele vídeo topzera, aquele vídeo maravilhoso, principalmente para quem está começando a pregar agora. Esse vídeo vai ser uma ferramenta, uma arma muito forte para você desenvolver um sermão, aprimorar sua mensagem aqui em um livro, diga-se de passagem, um dos mais pregados dessa geração dentro das igrejas, Ezequiel 37. Hoje vamos falar de 11 lições, tá ok? 11 tópicos que você pode usar para aplicar aí na sua mensagem. Então, se você não é inscrito ainda, o YouTube ele tem dificuldade de estar recomendando os vídeos, então talvez se você não se inscrever, possa ser que você não me veja mais aqui pelo YouTube, tá ok? Então se inscreva para você não perder nenhum dos nossos vídeos, deixa aquele like maravilhoso para nos dar aquela força, aquela fortalecida. Então, sem muita enrolação, solte a vinheta e vamos para o vídeo. Hoje iremos falar de 11 lições a qual podemos aprender dentro do livro de Ezequiel 37. Principalmente para os iniciantes que estão começando agora, sobre essa visão maravilhosa que Deus dá ali para o profeta Ezequiel e que vira aí tipo um clássico da Bíblia Sagrada, né? Um dos livros mais pregados, um dos sermões mais acometados dessa geração. Ezequiel 37. Então, sem muita enrolação, vamos aqui para a primeira lição. Eu quero aqui deixar claro que eu vou trazer de uma forma mais aplicativa, tá ok? É mais para o iniciante mesmo, nada muito profundo, para quem está começando a pregar agora, pegar como base aí esses 11 tópicos aí e adicionar no seu esboço, na sua sermão, na sua igreja. Claro, irmão, regido aí por oração e entendendo a responsabilidade que é em estar em um altar com o microfone na mão, pregando a palavra de Deus, tá ok? Então vamos lá. Primeira lição aqui do nosso vídeo é: a mão do Senhor levou o profeta. Gente, olha só, aqui você vai aplicar da seguinte forma: há lutas que você entra porque quer, você vai. Há lutas que o diabo te leva, um mau conselho, uma má orientação, te coloca em condições adversas. E há lutas que é Deus que te leva. Há proporções espirituais que é Deus que te permite ir. E quem está levando o profeta aqui é a mão do Senhor. E aqui a aplicação é muito simples. Se Deus está te levando, então Ele garante o processo, o livramento, Ele garante a vitória, Ele garante o livramento durante todo o processo, tá ok? Se é Deus que está levando, se é a mão do Senhor que está levando, então fica despreocupado, porque o mesmo Deus que leva é o mesmo Deus que cuida também dentro do vale, ou dentro do deserto, ou em quaisquer condição adversas que Deus permita que você entre. Segunda lição do nosso vídeo de hoje é a seguinte: elevou em espírito. O texto vai dizer que Deus ele leva o profeta em espírito. E qual é a lição aqui em cima desse segundo tópico de hoje? É a seguinte: tem proporções, tem prova, tem dificuldades que você só vai conseguir suportá-las se você estiver no espírito. Tem coisas que você vai viver, tem momentos que você vai viver no mundo espiritual de níveis maiores que na carne é impossível você viver ou impossível de você suportar. Então, você vai aplicar isso aqui para a igreja de seguinte maneira, muito simples: há lutas, ou há momentos, ou há processos que você vai viver e vai suportar somente no Espírito. Então, entra no Espírito. Batalha no Espírito. Porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Terceira lição do nosso vídeo é a seguinte: e colocou no meio de um vale. E me colocou no meio de um vale. Ou colocou o profeta no meio de um vale. Então, observa-se que o início de tudo ali naquele vale é no meio. Tá ok? A primeira menção que vai dar já dentro do vale está ligado com o meio. Então, qual é a aplicação aqui? É a seguinte: o lugar aonde Deus tem que iniciar a obra é no meio. No meio dessa vida financeira, é no meio. No meio dessa vida sentimental, é no meio.
qual é a aplicação aqui? De forma muito simples, Deus tem que ser prioridade no meio dessa adversidade que você está vivendo. Tá ok? Não tem como deixar Deus de escanteio, Deus no cantinho, Deus guardadinho dentro do guarda-roupa. Não tem como. Deus tem que ser o centro, tá ok? Se Deus for prioridade, Ele vai resolver o problema da maneira certa. Quarta lição aqui do nosso querido vídeo, né? Que diz assim, e fez andar. Muito simples essa, tá? E fez andar. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha com o ser humano em movimento. Eu costumo dizer que Deus reage, nós agimos e Deus reage a nosso favor. Deus ele se movimenta conforme nós se movimentamos, porque é a lei da semeadura, você planta para colher. Então como que você vai colher? Como que Deus vai proporcionar crescimento sendo que você não colheu, sendo que você não plantou? Tá ok? Então aqui você vai aplicar essa quarta lição da seguinte maneira, movimenta-se no meio desse vale. Se movimenta através da oração, se movimenta através do jejum, da perseverança, se movimenta no mundo espiritual, para que você alcance proporções maiores no meio dessa dificuldade, para que você alcance êxito no meio dessa dificuldade. A lição aqui é a seguinte, parado, meu irmão, você não vai conseguir nada. Então, se movimenta no mundo espiritual. Quinta lição aqui do nosso vídeo, que diz assim, e fez andar ao redor do vale. Engraçado é que Deus coloca o profeta no meio. Mas quando Deus faz o profeta andar, Deus faz o profeta andar ao redor do vale. Engraçado é que no meio do vale tinha um monte de ossos. E qual é a revelação aqui na quinta lição desse vídeo de hoje? É a seguinte, Deus não vai levantar profeta no vale para pisar em osso. Porque tem gente, você vai ter que aplicar isso aqui, meu irmão, de uma forma bastante sábia, com carinho, tá ok? E vai dizer, porque tem gente que entra no estado de miséria de alguém e ele sai criticando, ele piora o cenário, ele pisa naquele osso que já está em estado de osso. E Deus não levanta profeta no meio de vale para proporcionar mais caos. Deus levanta profeta no meio de vale para proporcionar vida. Aí você vai aplicar dizendo, este vale que Deus permitiu você entrar é para que haja vida através de você. Sexta lição, ok, do nosso vídeo de hoje, que diz assim, e vi que eram numerosos e sequíssimos. Aqui nós temos dois detalhes aqui. Note bem, ele vai dizer que os ossos eram numerosos. Numerosos aqui, nessa sexta lição, é muito claro. Numeroso aponta para a quantidade. Sequíssimos aqui no original hebraico significa, esses sequíssimos aqui em especial, significa algo sem espiritualidade. Então a lição aqui é a seguinte, a revelação em cima desse sexto tópico é a seguinte, o que adianta ser numerosos? Olha bem, e vi que eram numerosos, mas porém estavam sequíssimos. Então o que adianta ser numerosos se não tem espiritualidade, né? Então você vai aplicar da seguinte forma isso aqui. Tem gente que até tem muito, até faz bonito, até tem muita condição, né? Tem quantidade, mas o Espírito de Deus já saiu dali. Então para Deus o que vale não é a quantidade, para Deus o que vale é a qualidade. O que adianta ser muito, mas está morto. O que adianta ser muito, mas não tem vida. Sétima lição do nosso vídeo, tá ficando interessante esse negócio aqui, hein? Vamos aqui para a sétima revelação, que diz assim, poderão viver esses ossos? Deus vai olhar para o profeta e vai fazer uma pergunta para ele. Ezequiel, poderão reviver ou viver esses ossos? Entre uma pergunta, você tem duas principais respostas para dar. Sim ou não. Mas aqui nós vamos desencadear ou aprender a terceira opção de resposta. E o profeta vai dizer, Senhor, tu, ó quem sabes. Deus ouviu do profeta aquilo que ele queria. O quê? Que ele jogasse aquele problema ou aquela situação no controle de Deus. Não na sua percepção humana. Porque na percepção do profeta ali, talvez ele diria, não poderá viver esses ossos. O negócio é osso. Eu nunca vi milagre dessa forma. Então, na minha percepção humana, nas minhas possibilidades humanas,
esses ossos vai continuar ossos. Mas o profeta não diz nem sim e nem não. Ele vai dizer, Senhor, tu a quem sabes. Aqui você vai aplicar da seguinte forma, Deus está querendo que no meio desse vale você passe o controle para ele, que ele dê as cartadas dentro dessa condição diversa, que ele fala como vai ser, ele que decide. Talvez eu digo sim, talvez eu digo não. O coração do homem faz muitos planos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Oitava lição desse nosso vídeo, que diga de passagem que está maravilhoso, né? Que diz assim, profetiza a minha palavra. Aqui você vai aplicar da seguinte forma. Deus está dizendo para o profeta, olha, você disse assim, eu que sei, o que vou fazer, não é? Então estou te dando a solução, profetiza a minha palavra. Como que você pode trazer isso para a nossa realidade, para os nossos dias de hoje, para as vidas que estão ali te escutando? A seguinte aplicação, até aqui você tomou decisões de si mesmo, até que você falou o que era de si mesmo. E na grande maioria, a humanidade, quando toma decisões de si mesmo, ela tende a errar, tende a se colocar em circunstâncias ruins, decisões que provocam grandes tristezas, né? Então, Deus está dizendo para o profeta, profetiza a minha palavra. O segredo é a minha palavra. O segredo não é o achaísmo, não é o que eu penso. Aqui, Deus está dizendo para o profeta, o que vai valer aqui, para a restituição desse cenário, não é as suas convicções, mas é a minha palavra. Tópico de número 9, que diz assim, ou lição de número 9, que diz assim, enquanto eu profetizava, se ajuntaram. Olha que maravilha. O que você vai dizer aqui? Essa lição eu vou aprender que há milagres que Deus faz depois, há milagres que Deus faz daqui um ano, há milagres que Deus faz daqui um mês, mas o milagre aqui não está acontecendo depois, o milagre aqui está acontecendo ao decorrer, durante a profecia. Então, você que é pregador da palavra de Deus, você vai se encher de ousadia, com certeza, né, de Deus, e vai dizer, irmão, se você tiver fé, enquanto eu profetizo para você aqui, o milagre acontece na sua casa agora, ou na área que você precisa de um milagre, na área que você precisa de uma transformação. O milagre não vai ser depois, é durante a profecia. Enquanto eu profetizo, Deus ele coloca tudo no lugar que está fora nesse exato momento. Hoje, número 10, né? Chegamos aqui já na 10ª lição de hoje, que diz assim, cada osso no seu osso. Isso é um tópico muito importante, que você vai destacar nessa lição, que Deus só vai te dar aquilo que é seu por direito. Você pode, com muito carinho, com muita responsabilidade, tá ok? Presta atenção nisso aqui, com muita responsabilidade, dizer para os seus escutantes, para os seus ouvintes, a seguinte expressão: Deus não vai descasar ninguém para dar alguém solteiro. Ou Deus não vai te dar aquilo que não te caiba. Deus vai te dar aquilo que é para ser seu. Deus não vai arrancar nada de ninguém para colocar em você, irmão. Tá ok? Deus vai te dar aquilo que é seu, a sua medida, as suas proporções. Tá ok? Igual Davi. Davi desejou o que não era seu, pegou o que não era seu, matou o marido daquela mulher. Então Davi, ele queria um osso ali que não era dele. Tá entendendo aqui a tipologia? Tá entendendo aqui a aplicação? Então aqui você vai dizer, Deus só vai te dar aquilo que é seu na sua medida. Aí você vai olhar para a igreja, claro, e vai dizer, não se precipita, porque o que é seu, na medida que Deus preparou para você, já está preparado. Tópico de número 11, ou lição de número 11, e já vamos encerrar aqui a última lição, que diz assim, depois Deus fez crescer. Engraçado que na 11ª lição aqui, lição de número 11, nós vamos aprender o quê? No versículo de número 8, Deus vai dar crescimento para os ossos. Engraçado é que no verso de número 7, Deus ajuntou. Enquanto profetizava, os ossos se ajuntavam. Agora, no versículo de número 8, os ossos começam a entrar em estado de crescimento, né? O nervo, a carne, a pele. Então, qual é a aplicação aqui? Eu sei que esse versículo de número 8 aqui dá até outro vídeo aqui, de mais umas 10 lições aí, né? Mas aqui
o vídeo vai ficar muito longo, tá ok? Esse não é o objetivo aqui do canal, tá bom? Então, qual é a aplicação aqui? É a seguinte, simplesmente, Deus não vai dar crescimento àquilo que está bagunçado. Primeiro, há a necessidade de Deus resolver o problema, consertar o cenário. Aí você vai olhar para a igreja, para os irmãos que te escutam, com muita responsabilidade e vai perguntar: o que tem que ser arrumado na sua vida? O que Deus precisa de colocar no lugar para depois proporcionar crescimento? Porque Deus não vai dar crescimento a algo que está desunido, a algo que está desligado, a algo que está fora do lugar. Primeiro Deus vai arrumar o cenário para depois dar crescimento. Gostou desse vídeo de hoje? Então comente, deixe aqui o seu like também para dar aquela força aí no canal. Deus abençoe sua vida e ore pela nossa vida, porque Deus vai nos fazer grande aqui, tá bom? Em terras de gigante. Eu creio nisso e com a sua ajuda nós vamos chegar lá. Deus abençoe tua vida e, se Deus assim permitir, até o próximo vídeo. Grande abraço!